Um Café com Valquíria. E hoje será uma convidada muito especial, Conceição Serrano Ramalho, uma psicóloga maravilhosa que vai falar um pouco sobre a saúde emocional no nosso dia a dia, na nossa rotina. Então você que está aí, venha assistir essa live que vai ser muito especial. Olá, boa noite, Conceição. Boa Tudo bem noite. com você? Tudo bem, Valquíria? E você? Tudo bem, graças a Deus. Vamos mais para uma live Café com Valquíria, com Conceição Serra Ramalho, psicóloga, que hoje falar um pouco da importância, né, Conceição, da saúde Uhum. emocional de tantas pessoas, seja criança, adulto, adolescente, mas hoje vamos focar mais na empresária, né? Como trabalhamos muito com mulheres, vamos falar da importância para mulheres. Seja muito bem-vinda, minha querida. Obrigada, Valquíria. Eu que agradeço, né, a oportunidade da gente conversar sobre esse tema, né? Como você disse, que é importante a gente cuidar da saúde mental, né? E como você disse, assim, nesse nicho que a gente vai conversar das empresárias, né? Tratada para nós, né? Para todas que empreendem. É verdade. Você que puder entrar na live, estamos aqui lhe aguardando. E aquelas que também, por sua correria, que ainda não chegou do trabalho, dos seus afazeres, a live ficará gravada e a gente irá compartilhar, tanto no Instagram como também no YouTube, do Mulheres que Recomeçam, o de Valquíria e de Conceição. Uhum. Eu queria lhe fazer a primeira pergunta, Conceição. Muitas empresárias pensam em dar conta de tudo. Quais os primeiros sinais que essa sobrecarga está afetando a saúde emocional? Infelizmente, essa sobrecarga é algo assim que acomete muito, né, as mulheres, né? Acho que todo mundo hoje há uma cobrança muito grande em cima de nós mulheres, né? Até mesmo pelo acúmulo de papéis, de funções que nós exercemos, né? Na casa, com os filhos, né? Às vezes nós também somos filhas, né? Precisamos dar conta, né, dos nossos pais, nossa família. E junto a isso, os nossos negócios, né? Isso acaba gerando muito desse acúmulo. E essa sobrecarga, ela não ocorre de uma hora para outra, assim, não é de uma hora para outra que de repente você está cansada, exausta, não. É algo que vai acontecendo aos poucos, né? Vai surgindo diariamente, né? Em pequenas doses, em pequenas faltas de cuidado, que quando a gente vê que é um montante muito grande dessa sobrecarga. E esses sinais, né, eles começam a acontecer de uma forma muito sutil, né, aos poucos. Né? Às vezes começa com uma sensação da mulher de que não dar conta, né, de não ser o suficiente para dar conta de todas essas atividades que ela tem para fazer, né? Muitas vezes é uma lista enorme de atividades que parece que nunca tem fim, né? Às vezes a gente vai lá dar um check, pronto, terminei essa atividade. Mas quando você vê, tem não sei quantas outras também pendentes aí para a gente dar conta. Ou seja, é uma lista enorme de tarefas, né? E que a gente acaba se tendo uma dificuldade de descansar. Que é como se o descanso não fosse permitido para a gente, né? Como se a gente tivesse sempre que estar nessa cobrança de dando conta, que se a gente desculpar, como se estivesse perdendo tempo, como se fosse algo errado, porque a gente tem tantas outras coisas para fazer, né? E essa sobrecarga também assim, vai aparecendo muito sutilmente, né? Questões de irritabilidade, a gente vai ficando irritada, sem paciência, né? Então, Conceição, então, geralmente as pessoas, ela poderiam, no seu dia a dia, já adquirir o profissional voltado para a área da sua saúde emocional, porque, assim, muitas pessoas vão procurar quando a causa já está instalada no nível mais elevado, não é verdade? Isso, é. E as pessoas, se elas passarem a entender a importância, porque a gente tem nossas frustrações e nossos medos desde do passado, né? Desde ali do É. passado. E aí, se a gente buscasse isso, a gente conseguiria ter uma qualidade de vida melhor emocionalmente para nós mesmos, não é verdade? É Isso verdade. influencia, isso é verídico para as pessoas que estão assistindo. É assim mesmo que Uhum. acontece.
É verdade, assim, a gente não precisa esperar colapsar, né? Assim, entrar em crise, em surto para a gente pedir ajuda. Não, a gente tem que aprender a reconhecer, né? Quando a carga está demais, quando temos muitas coisas, né? Quando a gente começa a não se reconhecer nos nossos comportamentos, né? Quando a gente começa a ficar muito irritada, perdendo a paciência facilmente, né? Aí vem a questão, assim, de falta de concentração. Aí, às vezes, as pessoas dizem, não, todo mundo tem TDAH, mas às vezes não é nem o TDAH. Às vezes são tantas atividades, tantas demandas, a gente não consegue prestar atenção naquilo que a gente está fazendo, porque a gente faz uma coisa aqui, mas pensando em outra. Aí a pessoa, não, eu tenho um TDAH, tenho atenção, a irritabilidade. Ou seja, muitas vezes a gente parece que se a gente fosse pedir ajuda, né, procurar um profissional da saúde, como se fosse perda de tempo. Não, não vou, porque é uma perda de tempo, né? Muitas vezes as pessoas não querem fazer um tratamento com um psicólogo, né, uma psicoterapia, porque acha que está toda semana ali, 1 hora por semana, é perda de tempo, quando eu poderia estar fazendo outra coisa. Mas as pessoas não têm essa compreensão de que se elas não pararem para se cuidarem, né, para olharem para a sua saúde mental, né, a física e a mental também, às vezes ela acaba perdendo muito mais tempo, porque adoece, né, e aí precisa parar de vez. Conceição, e assim, vamos mudar um pouco, né, daí do Uhum. nosso tema, só para tirar uma dúvida para quem está assistindo, que é de suma importância. Você consegue, porque geralmente hoje é assim, como você falou, eu tenho um TDAH. Só que muitas das vezes você não é diagnosticado, você diz ter porque acha parecido com seu amigo que tem um diagnóstico, que tem alguns sinais que ele tem, e aí você se identifica e diz que tem. Na Uhum. realidade, o que você falou aí é de muita importância. Eu tenho um TDAH, que estou com déficit de atenção, mas na realidade eu estou com sobrecarga, que eu estou tendo essa descontração, não estou conseguindo concentrar naquilo que eu vou Exato. fazer, e aí eu sempre falo que é o TDAH. Uhum. Saiu aqui na tela. Exato. Assim, na verdade, acho que com as redes sociais, a pessoa fala muito de transtornos, né? E infelizmente a gente percebe que todo mundo quer ter um transtorno. Parece que ter transtorno mental, as pessoas romantizam demais e pensam que é bom. É bom a pessoa ter TDAH, às vezes não é bom eu sou borderline. Aí começa a surgir transtornos e elas não compreendem o prejuízo que tem, porque realmente quem tem o transtorno, ele tem um prejuízo muito grande. E hoje é um excesso de demandas, é um excesso de atividades, é aquelas pessoas multitarefas, né? Que está trabalhando aqui, mas está respondendo um e-mail, está no celular. Não pode falar comigo que eu estou prestando no celular, mas eu estou prestando atenção. Mas não, a nossa atenção, ela não é uma atenção assim tão dividida, né? Nós temos capacidade de dividir a atenção, mas nem tanto. Toda vez que a gente divide a atenção, uma outra coisa vai ficar prejudicada, que a gente não vai estar dedicando a nossa atenção 100% àquilo. Então, aí muitas pessoas acabam dizendo, não, eu tenho TDAH porque eu esqueço das coisas, porque eu não presto atenção. Mas não, muitas vezes é a sobrecarga que é grande demais, né? E o TDAH é muito mais do que isso, não é só essa falta de atenção. É um prejuízo em todas as suas funções executivas, né? Assim, algo que realmente, para quem tem, traz transtorno, né? Traz muito prejuízo em várias áreas da vida, né? Na área pessoal, profissional, né? Familiar. Não é algo assim tão simples, não é só uma falta de atenção, né? E se a gente parar para se concentrar, né, para fazer uma coisa por vez, para estar presente, né, nos momentos em que a gente começa a observar que essa atenção não falha tanto, né? Porque às vezes a gente está no trabalho, mas está pensando na família. Aí tá com a família, aí tá se culpando porque não está trabalhando. Ou seja, você nunca está presente onde você está. Né? Você está conversando numa roda de amigos, mas está pensando nas coisas que tem do trabalho, de casa mesmo. Ou seja, você não está 100% naquele ambiente, ou você não está prestando atenção 100%. Então, daí, muitas pessoas acabam dizendo que tem uns transtornos, né? Mas é importante a gente conversar sobre isso, porque não é tão lindo assim ter um transtorno, né? Depois a gente vai fazer, já lhe convido desde já para a gente falar só nessa parte, né? Uhum. Tirar esses mitos e as verdades diante dos transtornos para que as pessoas realmente entendam a diferença do transtorno para com elas mesmas, né? A gente precisa, de fato, entender. Eu queria lhe fazer uma outra pergunta. Uhum. A culpa é um sentimento muito comum entre mulheres que empreendem.
Como aprender a estabelecer limites sem sentir que estamos falhando? Eu digo assim que a culpa, né, é a emoção que mais acompanha a mulher a sua vida toda, né? Em diversos aspectos. A mulher se sente culpada, né, na maternidade, culpada no casamento, nos relacionamentos e também no trabalho. Porque, e não é à toa, porque a culpa nos acompanha tanto. É porque nós crescemos, né? Nós fomos acostumadas a ouvir desde pequenas, não. Que nós precisamos ser fortes, precisa dar conta de tudo, que a gente não pode demonstrar fraqueza, né? Que é errado pedir ajuda, que a gente não vá, se vire, se dê conta. Ou seja, a gente vai internalizando, né? Vai acreditando realmente nisso, vai tendo como uma verdade absoluta que a gente precisa sempre ser forte, que a gente precisa dar conta de tudo, que a gente precisa fazer tudo perfeito. E a gente vai acreditando que a gente é uma mulher maravilha, né? Quando na verdade nós não somos tão poderosas assim, né? Nossos recursos pessoais, eles são limitados, né? O nosso tempo é limitado, a nossa saúde é limitada, né? A nossa energia é limitada. Então, a gente reconhecer isso é fundamental. E é preciso a gente, eu costumo dizer, que toda vez que você diz sim para uma coisa, você acaba dizendo não para outra coisa, né? Às vezes a gente diz sim para um cliente, né? Para um cliente novo, e acaba dizendo não para o descanso. Ou então diz sim para uma nova demanda de trabalho, aí diz não para um momento em família, né? Muitas vezes a gente está lá de madrugada dizendo sim, respondendo mensagens de WhatsApp, mas está dizendo não para um sono de qualidade, né? Ou seja, a gente está sempre disponível, né? Se sentindo culpada quando a gente não dá, isso tem um prejuízo muito grande, porque a gente acaba não respondendo adequadamente às nossas necessidades, né? Então, a gente tem que saber impor limites, né? Impor limites não é questão de irresponsabilidade, né? De falta de compromisso, mas não, é reconhecer que nós somos seres limitados. E que entender, né, que eu aprendi na vida, Conceição, a dizer o não, porque isso não fazia parte da minha vida. Eu vivi a vida inteira sempre dizendo sim às pessoas, com medo de machucar, com medo de ferir e com medo de. E como você disse, né, a gente foi criado, nossas idades, nossos pais, né, de antigamente, sempre tinha isso, que a gente tinha que ser forte, que a gente conseguia, que a gente não tinha, que era como se fosse covarde a gente pedir um socorro a alguém, Exato, né? é E a verdade. gente carrega isso, e eu sempre era dizendo sim. E aí Uhum. chegou um momento da minha vida que eu disse um não, ninguém entendia, ninguém compreendia, e ao mesmo tempo eu adoeci emocionalmente depois de aprender a dizer um não. E aí foi um processo que diariamente para que eu aprendesse de fato a fazer as coisas com limite, para que não pudesse em nenhuma maneira atingir o meu emocional, como chegou ao ponto de atingir. Então acho que é muito importante, como você está dizendo, a gente saber o sim no momento certo, o não no momento certo, para que não venha abalar nem atingir o nosso emocional, nem nossa família, nem também as pessoas que estão ao nosso redor. É verdade, a gente cresce, né, acreditando que a presente precisa agradar todo mundo. E até com medo, assim, da rejeição, né? A gente não, ninguém quer ser rejeitado, se sentir inadequado. Mas quando a gente só agrada, só quer agradar os outros, a gente acaba desagradando a nós mesmos, desagradando a nossa família, né? Às vezes a gente desagrada as pessoas que nos são mais queridas, né? Que nos são mais amadas para tentar agradar, dar conta de outras coisas, que às vezes nem é tão importante assim. Muito bem, é ótimo. Como diferenciar um período normal de muito trabalho de um quadro de estresse crônico ou burnout? Acho que primeiro assim a gente vamos explicar o que é o burnout, né? Que hoje em dia, do mesmo jeito que tem as pessoas, todo mundo diz, né, que tem TDAH, que tem os outros transtornos, todo mundo que está trabalhando muito acaba dizendo, eu estou com burnout. Mas o É, burnout não é só o excesso de trabalho, né? Não é só você trabalhar muito, não sei quantas horas. Mas não, a gente precisa compreender o que é o burnout, né? O burnout, ele é um fenômeno ocupacional, né, relacionado ao trabalho, mas que não é só decorrente do excesso de horas.
Nem quer dizer que todo mundo que esteja cansado, trabalhando muito, tem burnout. Não. Para que a pessoa tenha burnout, é preciso que tenha três características, né? Uma delas é esse esgotamento físico e emocional, né? Decorrente mesmo do trabalho, de muitas demandas, de muitas cobranças, né? Que há esse esgotamento, há realmente esse cansaço, e um cansaço que a gente não consegue descansar, né? Não consegue se recuperar com algumas horas de descanso, com o final de semana. A gente dorme, mas amanhece cansado, né? Um cansaço que não passa facilmente. Então, tem essa questão desse esgotamento, né? Tem a questão do distanciamento do trabalho, ou seja, aquele trabalho que você antes gostava, né? Que era prazeroso, você poderia amar o seu trabalho, mas você está tão esgotada que começa a ter uma repulsa, uma aversão, né? Então, ou seja, já é um peso para você ir trabalhar, dar conta do trabalho, ou seja, você já não tem tanto prazer naquela atividade. E a terceira característica é uma questão de insuficiência, né? Você começa a duvidar da sua capacidade para exercer aquela demanda. Né? Assim, coisas que você antes exercia muitas vezes com maestria, você começa a achar que você é incapaz, que você não dá conta. Então, assim, preciso disso. E o que diferencia o burnout, né, também do cansaço normal, acho que é justamente essa questão da recuperação. Porque, como vamos dizer assim, quando a gente está no cansaço normal, saudável, digamos assim, né? A gente dorme, passa o final de semana, mas a gente se recupera. Todos nós, então, qualquer trabalho que a gente tem períodos mais intensos, né? Com mais demandas, que requer mais da gente, né? Às vezes é um empreendimento novo, é um lançamento, alguma coisa assim, sempre tem momentos que requer mais dedicação, né? Que a gente acaba trabalhando mais, se cansando mais. Mas num cansaço saudável, digamos assim, a gente dorme, a gente passa um final de semana, a gente consegue se recuperar. No burnout, não. A gente viaja, vai de férias, vai tudo, e há sempre aquele adoecimento, né? Aquela sensação de que não se recupera. A mente não desacelera, o corpo não descansa. Aí vem um monte de outros sintomas, né? Às vezes vem taquicardia, apagões, esquecimento, né? Questões somáticas mesmo, assim, pode ir intestinais, vem uma gama, assim, que é muito variada, a depender muito de cada pessoa, da forma como ela reage, né, a esse estresse crônico. Que bom. E aí é onde entra, né, o profissional, aí a demanda da qualidade emocional e mental que as empresas abraçar, que as empresas entender a importância de um profissional voltado para a saúde emocional para esses funcionários, para entender que às vezes quando ele adoece, fica uma falta dentro da equipe do grupo, e aí, Uhum, às vezes, a empresa não entende, né, essa ausência, acha que é besteira. E aí, exato. quando ele começa a entender a necessidade de cuidar da sua equipe, para que isso não venha a acontecer, a gente começa a ter uma equipe mais saudável, né, e ali produtiva. É. O adoecimento mental, ele é uma dor que não sangra, né? Ninguém vê o quanto você está doente, né? Muitas vezes você leva um corte, as pessoas percebem, né? Você cai, você desmaia, as pessoas percebem. Mas esse adoecimento mental, muitas vezes, é invisível. Na maioria das vezes, ele é invisível para as outras pessoas, né? Você sente, você percebe que você não está bem, mas os outros acham que não, é frescura, é corpo mole, tá querendo se aproveitar, né? E não vê o quanto a pessoa está esgotada. Então, se assim, os profissionais mesmo, né? Assim, as pessoas assim digamos assim, que empreendem, né? Que eles percebem, né, que os funcionários, eles não são essas máquinas, né? Que eles são seres humanos limitados, eles aumentam muito mais a produtividade, porque quando a gente tem uma pessoa que não está saudável, produzindo, trabalhando, ela não está trabalhando, não está dando o melhor de si, né? Ela está com uma produtividade deficiente. Ótimo, perfeito. Quais hábitos simples, se eu posso dizer, que a gente possa falar para uma empresária ela poder incluir na sua rotina diária? Os hábitos que você passa para os seus pacientes de uma forma que é assim prioridade ela continuar, ela ter esses hábitos saudáveis para que ela possa incluir na sua rotina do dia a dia.
Eu acho assim que a pessoa tem um autocuidado consigo mesma, né? A gente cuida de tantas coisas, de tantas pessoas, e a gente acaba de cuidar, deixa de cuidar da gente mesma. E quando a gente fala em autocuidado, a gente não está dizendo só a questão de estética, né? De fazer procedimentos estéticos, de ir para salão, de viagens, não. No âmbito da saúde mental, esse autocuidado, ele pode ser feito diariamente, com pequenos hábitos, com pequenas atitudes que a gente fazendo no dia a dia, vai nos dando uma melhor qualidade de vida, né? Um deles, né, acho que é o fundamental, é estabelecer pausas ao longo do dia, né? Todos nós, no nosso trabalho, temos, às vezes, uma carga horária grande e a gente quer pegar direto. Só que o nosso cérebro, ele, apesar de ser uma máquina maravilhosa, mas ele não foi feito, não é programado para funcionar direto sem esse momento de pausa. A gente precisa sempre estabelecer momentos de pausa de 5, 10 minutos. Agora não é uma pausa para a gente parar, pegar o celular e responder mensagem de WhatsApp ou então ir para as redes sociais, não. Porque o cérebro acaba não descansando nisso. Mas é uma pausa para você dar uma caminhada, fazer um alongamento, né? Beber uma água, conversar com uma pessoa, ter contato com pessoas mesmo, né? Que isso é que faz a gente descansar. Uma outra coisa assim também fundamental é a gente aprender a separar o pessoal, a vida pessoal do trabalho. Porque às vezes a gente não pensa que é besteira, pensa que é besteira. Mas com o celular, nós estamos muitas vezes 24 horas por dia conectados com o nosso trabalho. Aí é aquela mensagem que a gente está respondendo no WhatsApp na hora do almoço, né? Que a gente pensa que não é nada. Que na hora da família, tá lá com o momento de família, às vezes a gente está com o pessoal assistindo filme, mas está conectado no trabalho, ou seja, era algo que era para ser prazeroso, mas a gente está trabalhando, ou seja, a gente está trazendo, né, para o nosso meio, para o nosso convívio com a nossa família, o trabalho. E a gente precisa descansar. Quando eu estou no meu descanso, no meu momento de lazer, com a minha família, fazendo o que quer que seja, no meu hobby, né? Na minha atividade, eu esteja realmente dedicada àquilo, ou seja, saber separar. E fora isso, assim, tem assim muitas outras coisas assim que são fundamentais. Eu digo que a saúde mental ainda tem três pilares, três pés. O primeiro pilar dela é um sono de qualidade. Porque é impossível uma pessoa dizer que tem saúde mental se ela dorme 4, 5 horas por noite. É impossível. Ela pode até conseguir uma noite, 2 noites, mas quando vai acumulando, ela deixa de funcionar adequadamente, né? Ela começa a ficar irritada, paciente, aí começa o quê? A faltar atenção, ou seja, resgata aquela crença que ela não está com atenção boa, que ela está com TDAH, né? Ou seja, a pessoa não funciona quando não dorme direito, né? Acho que uma outra coisa que eu diria para as minhas pacientes que querem ter saúde mental é durmam, né? Agora durmam de verdade, sem celular, sem nada, durmam, né? Que é um dos pilares da saúde mental. Aí o outro pilar é uma atividade física, né? Que você tem que estar mexendo o corpo foi feito para estar em movimento, seja a atividade física que for, uma caminhada, uma dança, nadar, correr, academia. E uma alimentação de qualidade, né? Que é fundamental, que o corpo ele precisa de energia, né? Ele precisa do combustível para funcionar bem. Então, esses daí acho que são os pilares da saúde mental, né? Junto com as pausas, que é importante a gente separar, né? Tá trabalhando, tá no lazer, no descanso, tá no lazer e no descanso. Porque às vezes as pessoas, Conceição, não conseguem diferenciar, porque assim, a demanda de nós mulheres é bem difícil, porque Hum, a gente passa a ser esposa, a gente é mãe, a gente é filha, a gente é amiga, a gente é empreendedora, a gente é dona de casa, a gente tem mil e uma funções. E essas atribuições, muitas das vezes, cansa. hum, E aí as mulheres não conseguem, ou às vezes não têm, um companheiro, o seu esposo, para que possa dizer e desabafar que está difícil, que o fardo não está leve, e que ela de fato precisa parar e descansar e ter uma compreensão. Quando uhum. ela tem esse apoio dentro da sua casa, ajuda bastante, né? E quando ela não tem, que ela precisa estar ali como robô e ao mesmo tempo
no seu esgotamento emocional. O físico já está gritando, né? Muitas das vezes ela não pode gritar com a alma, mas o físico está gritando. E às vezes, muitas das vezes eu já cansei de ver e ouvir. Aí, quando a mulher ela tá pedindo ajuda, ela às vezes já está no seu nível, que ela pede uma ajuda bem mais elevada, que Uhum. aí ela já tem como uma desequilibrada, ela já está ali como uma pessoa que não está em sã consciência, né? É. Ela já passa a ser tratada como uma louca. E aí a gente vê no nosso dia a dia, nos relacionamentos, no dia a dia das pessoas, esses comportamentos. E assim, o que é que você diria para essa mulher que está passando por isso neste momento hoje, né? A gente tem homens assistindo a gente, Uhum. já entrou vários homens, mas hoje, para a mulher, o que é que você diria hoje a ela? O que ela pode fazer de imediato numa causa que ela esteja passando, como eu relatei? Eu acho assim, primeiro que é reconhecer, né? Primeiramente a gente tem que reconhecer que a gente só pode propor qualquer mudança, só pode fazer qualquer mudança quando a gente reconhece que algo não está bem. Então, primeiro reconhecer que ela não é essa Mulher Maravilha toda, né? Todos nós gostaríamos de ser Mulher Maravilha e dar conta de tudo, mas nós não somos. Né? Às vezes eu sinto decepcionar quem acredita que seja uma Mulher Maravilha toda poderosa, mas não somos. E reconhecer que é necessário, muitas vezes, pedir ajuda. E pedir ajuda não é sinônimo de fracasso. Né? Você pedir ajuda, você reconhecer que você está doente, você reconhecer que você não está dando conta daquilo ali, não é sinal de fracasso. Pelo contrário, requer muita coragem, né? E essa pedir ajuda não é só... pode ser de diversas formas, né? Por exemplo, você pode procurar alguém para conversar, alguém de confiança, procurar uma rede de apoio, como você disse. Às vezes a gente não tem um companheiro, uma pessoa para dividir, mas às vezes tem um filho, um familiar, né, uma vizinha, um amigo, para conversar, para jogar a conversa fora, né, para lhe trazer momentos mais agradáveis, né? Pedir ajuda, aí reorganizar a agenda, rever prioridades, né? Às vezes a gente tem tanta coisa para fazer, já aconteceu comigo, eu acho que muita gente, a pessoa vai dizer, não, vou dormir. A pessoa diz. Mas dá uma hora que a pessoa diz que foi dormir, ainda não deitou, por quê? Tira um chinelo que está no chão, vai lavar um prato, vai fazer não sei o quê, vai não sei fazer. Ou seja, você acaba se cansando, você não, e não consegue se recuperar. É dizer, eu vou dormir, realmente eu vou dormir. Às vezes os homens têm muito mais facilidade disso, né? Deixar tudo para trás e vai, deita e pronto. Ou seja, reorganizar a agenda, rever as prioridades, ver o que realmente importa, né? Aquilo que a gente pode dedicar a nossa atenção, nosso valor, e também, muitas vezes, saber reconhecer quando não está bem, ao ponto de precisar de uma ajuda de um profissional mesmo da saúde mental, né? E a pessoa entender que fazer terapia não é só para quem está em crise, quem já está tendo assim como tida como louca, né, como desesperada. Não, a gente não precisa esperar colapsar, como a gente estava conversando no início, né? Porque na terapia a gente não vai trabalhando muitas formas, né? A mulher vai se conhecendo melhor, vendo os seus limites, né, as suas capacidades, vai aprendendo estratégias de enfrentamento para esse esgotamento de para estratégias de regulação emocional, ao ponto de saber quando as coisas estão demais, a gente não precisar descontar, né, a nossa frustração, o nosso cansaço nas outras pessoas, mas a gente procurar formas mais adaptativas, formas mais funcionais de lidar com esse nosso cansaço, com esse nosso esgotamento, sem magoar as pessoas que nos são mais próximas, né, que nos são mais caras, que são mais amadas. E acho que é fundamental isso, a gente procurar ajuda, né? Seja de pessoas próximas, né? Pessoas amigas, familiares, companheiros, e quando necessário também de um profissional da área da saúde, né? Que é quem pode nos ajudar antes da gente chegar a um sofrimento imenso que prejudique totalmente a nossa qualidade de vida. E assim, né, Conceição, muitas mulheres elas se prendem a, a dizer, como a gente falou no começo, não e um sim para agradar as pessoas e carregando aquelas bagagens, aquelas
passou por vários medos, vários traumas, mas para permanecer ali firme, ela abre mão e renuncia de você mesmo, para estar, às vezes, ao lado de pessoas que não está mais alinhado a você, seja na amizade, seja no trabalho, seja numa parceria, ou seja num relacionamento. A gente entende que muitas mulheres permanecem presas a um relacionamento porque elas se tornam dependentes. E muitas das vezes elas não conseguem entender que está dependente emocionalmente do relacionamento. É, quando a gente diz assim que antigamente existia assim, você depende do seu marido, você tem que permanecer no casamento porque você depende, tem que casar para o resto da vida, tal. Mas quando você está doente emocionalmente, está num relacionamento, seja ele casamento, ou amizade ou profissional tóxico que lhe adoece emocionalmente e que você termina, a pessoa tem às vezes as pessoas têm um dom tão de dominar a situação e o cenário, e você às vezes está tão cega mediante a situação que você acha que é um cuidado, né? Que o Uhum. outro está tendo um cuidado com você. Mas na realidade aquilo muitas das vezes não é um cuidado, é uma manipulação. E aí, às vezes, você está tão presa àquele cenário e abrindo mão de muitas coisas, de você mesmo, para os outros e esquecendo de você. O que é que você diria hoje para essa mulher que ela está vivenciando essa fase da vida dela? Assim que muitas vezes é até difícil, né, de uma pessoa que está nessa situação, ela perceber que ela está, no caso, digamos assim, que ela está sendo manipulada, que ela está sendo vítima. Às vezes ela não percebe, ela não consegue ter essa visão externa de que está numa situação dependente, que está numa situação tóxica, digamos assim. Então, assim, procurar ajuda, né? Assim, tentar se autoconhecer é fundamental. E também se olhar com autocompaixão, né? E olhar-se com autocompaixão não é se colocar na posição de vítima, mas é se reconhecer como uma pessoa digna, né? Digna de amor próprio, de amor dos outros, né? De cuidado, de saber diferenciar, né? O que lhe faz bem daquilo que ele está maltratando, que está lhe colocando para baixo. Mas assim, é algo assim que às vezes é muito mais complexo, né? Quem está numa situação realmente tóxica, às vezes ela não tem essa percepção, né? Às vezes ela não tem nem para onde recorrer, para onde procurar ajuda, para onde gritar. Então, é importante a pessoa ter uma rede de apoio, mas às vezes essa rede de apoio não é tão fácil, ela não está tão presente, né? E às vezes, assim, é uma situação que é tão delicada dela relatar o seu problema, dela relatar a sua dor mediante para alguém que às vezes, muitas das vezes as pessoas não está preparada para ouvir, né, de Uhum. entender, e às vezes tem os julgamentos. E aí a gente entende que às vezes aquela pessoa está naquele problema emocional, às vezes está no patamar profissional bem elevado, né, de status, e muitas das vezes ela fica com receio de pedir a um grupo de apoio ajuda para que a pessoa não venha interpretar de uma forma negativa e essa pessoa deixar de ser quem ela é porque ela está apresentando uma dor emocional, né? Que a gente possa estar nos grupos de apoio entendendo que ali são mulheres que do mesmo que não está passando por aquela dor que você está passando, mas a gente já passou por várias dores. E que a Uhum. gente tem que entender que você está passando ali, e aí eu posso ser que eu chegue um dia a passar por aquilo, ou algo pior, né? Mas que a Isso. gente possa se fortalecer nos grupos de apoio, entendendo a importância de uma estar unida com a outra e entendendo que não há julgamento. A gente Uhum. tem que sim estar segurando na mão e mostrando àquela pessoa que ela não está sozinha. Então, o que eu devo fazer para ajudar essa mulher? É dizer assim, eu tenho uma psicóloga aqui no grupo que ela está apta e preparada para lhe atender na sua demanda, né? Uhum. E ela sempre relatar e a gente levar para o profissional preparado para que vá abraçar essa mulher e entender que ela não está sozinha, né? Mas a gente sabe que muitas das pessoas têm receio de se expressar,
para não ter o julgamento. Às vezes ela já foi tão julgada que ela diz assim, se eu cheguei agora nesse grupo de apoio, aí eu vou relatar algo, as pessoas vão pensar o que de mim, né? Se preocupa muito com o que os outros vão pensar a seu respeito. É verdade. Muitas pessoas elas acabam atribuindo o próprio valor, né? Elas só se acham dignas de valor se ela for a Mulher Maravilha, né? Se é, já que ela está no patamar, ela conseguiu muitas coisas profissionalmente, né? Ela é uma pessoa bem-sucedida ao olhar das outras pessoas e ela acaba julgando o seu valor por aquela fortaleza que ela aparenta. Só que muitas vezes ela está machucada por dentro, né? Ela está fragilizada, ela está cansada. E é como se para ela pedir ajuda, né? Recorrer a essa rede de apoio é como se fosse um sinal de fraqueza. E ela não quer demonstrar, né, essa fraqueza porque nós fomos criadas, né, com a mensagem de que nós precisamos ser fortes o tempo todo, precisamos dar conta de tudo. E a gente vai acreditando nisso, e até a gente mudar essa nossa crença, né, que a gente internalizou, é um processo que requer muita reestruturação cognitiva, né? Requer um trabalho de um profissional para a gente compreender que não é dessa forma, que a gente tem o nosso valor, independente daquilo que a gente faz, daquilo que a gente entrega. Nós temos valor enquanto nós somos seres humanos, né? Somos pessoas dignas de valor, do jeito que eu tenho o meu valor, você tem o seu valor. Então, estar no meio de pessoas, né, que tenham essa visão, isso é fundamental. E até porque a vida é muito cíclica. Um problema que eu tenho hoje pode ser um problema que você já tenha vivenciado no futuro, no passado, e que você possa me ajudar, até ter uma percepção, uma visão. Olha, Conceição, eu estou percebendo que você está cansada demais, você está sobrecarregada, né? Que tal você procurar uma ajuda, né? O que é que eu posso lhe ajudar? Muitas vezes a gente não para perguntar para as pessoas realmente, né, como é que ela está. A gente vai no automático. Como é que você está, Valquíria? Você diz, ah, estou bem. Mas você está bem mesmo? Né? Será que eu estou disposta a escutar a sua resposta? Se você disser, não, não estou bem, estou passando por um problema. Né? Ou seja, a gente está mais dispostos a ter essa escuta ativa, essa escuta genuína das necessidades, né, das outras pessoas. Isso é fundamental. E o que você me diz assim, é que a gente vai perguntando se a gente passasse assim dias e horas para falar da saúde emocional é muito importante e assim é prazeroso porque assim quantas pessoas numa fala, num bate-papo desse, ela está se descobrindo que tem o que está acontecendo com ela, que muitas das vezes ela percebe um pouco, aí acha que é uma besteira. Ah, Uhum. sim, é isso, né? E aí, quando ela vê um profissional de fato falando da realidade do dia a dia, da saúde emocional das pessoas, aí a gente consegue a entender e a se enxergar naquele cenário, de dizer, eita, eu estou passando por isso. E como é importante os profissionais, a gente ter esse bate-papo com as pessoas que de fato entendem. O que você me diria, a gente falou sobre burnout, a gente falou um pouco, e depois a gente vai ter lives exclusivas de cada tema, Uhum. porque é assuntos de muita importância mesmo. As pessoas estão precisando muito entender o seu eu, o seu emocional e você. E entender a importância que, através de um bate-papo desse, de como é importante eu buscar um profissional qualificado e de qualidade para que possa me auxiliar e me ajudar a realmente eu entender quem eu sou, né, É Conceição? verdade. E o que você me diz para a questão um pouco assim, bem rápido, que hoje as pessoas falam muito, como você falou, né? Que tem TDAH. E o síndrome do pensamento acelerado. Eu acho assim, essa síndrome do pensamento acelerado, ela é decorrente do mundo de hoje, né? Porque ninguém escuta mais, quer escutar uma mensagem na velocidade 1.0. As pessoas botam 2.0 e só porque não tem o 3.0. É tudo muito rápido, é tudo muito acelerado. E, assim, é um adoecimento decorrente dos dias de hoje, né? É muito assim, não é, digamos assim, uma doença, né, catalogada lá nos códigos diagnósticos. Mas é algo assim, é um fator de uma realidade, de uma sociedade que vive muito na pressa. É uma sociedade muito líquida que quer as coisas muito de imediato, que quer as coisas muito para agora, que elas não param, né, para se
aprofundarem, para se dedicarem àquilo que realmente tem valor. Então, são vídeos muito curtos. Se a gente conversar muito, ninguém quer assistir uma aula, né? No tempo certo, é tudo com pressa. Se você vai para um compromisso, você já vai pensando na hora de você sair, na hora que você vai terminar, porque você já tem tantas outras coisas para fazer. Então, essa síndrome, né, do pensamento acelerado é fruto do que vivemos hoje. Então, daí a importância da gente parar, da gente tentar viver o momento presente. Viver com a atenção plena, né? Que é um outro termo, né, que é da psicologia, né? O mindfulness, né? Que é estar no momento presente. Né? Não quer dizer que essa não é uma meditação de você estar sentada, tá não. Mas é você estar fazendo as coisas com dedicação total. Por exemplo, você está lavando os pratos, você aproveitar aquele momento, não que seja um momento totalmente prazeroso, porque lavar os pratos eu acho que pouquíssimas pessoas gostam. Há quem gosta, mas acho que são muitas poucas. Mas tentar sentir, né, assim, a água, a temperatura da água, a espuma, lavar, ou seja, você prestar atenção naquilo que você está fazendo. Você vai tomar banho, você vai lavar o cabelo, vai sentir a textura, do shampoo, a espuma, o cheiro, o perfume. Ou seja, você parar para se dedicar ao momento presente, àquilo que você está fazendo. Você vai beber um copo d'água, aí você beber, sentir a temperatura da água, né? Sentir a presença da água na sua boca, descendo. Ou seja, estar conectada ao momento presente, que é algo que a sociedade, que os dias de hoje tem nos roubado completamente. É. E aí tem a ver o diagnóstico do. É para deixar o gostinho das pessoas das próximas lives com você, nos temas que vamos abordar específicos. Tem alguma coisa a ver? Dani Lima tá botando assim: eu amo lavar louça. Faço muitas reflexões no momento da louça. Parabéns, Pois é. Dani. Muito bem, tá vendo? Ela tá ali lavando a louça e refletindo e pensando Pois na é. vida, as atitudes, o que vai fazer e as coisas que vai acontecer naquele momento. É Pois muito é. importante. É, há uma diferença entre o síndrome do pensamento acelerado com o TDAH? Eles se conectam ou são coisas distintas? A pessoa que tem o TDAH, né, que ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, é o cérebro da pessoa, ele funciona, digamos assim, de uma forma mais acelerada, realmente, né? Eles têm mais impulsividade, ele tem mais essa inquietação, ele realmente ele precisa de mais, digamos assim, mais estímulos. E é uma forma, a pessoa tem impaciência, não consegue prestar atenção, realmente está dando conta de várias coisas ao mesmo tempo, porque isso é o funcionamento do cérebro com TDAH. E esse síndrome do pensamento acelerado, digamos assim, que é algo mais do momento, né? Algo mais daquela circunstância que a pessoa está vivenciando. Não quer dizer que todo mundo que está pensando demais, que está com os pensamentos muito acelerados, que ela tem TDAH. Não, tem nada a ver. O TDAH é um transtorno de déficit de atenção de hiperatividade, ou seja, a pessoa tem uma atenção reduzida em decorrência do funcionamento do seu cérebro. Não quer dizer que tem uma atenção reduzida em decorrência da falta de atenção pelo excesso de estímulos. Ou seja, a pessoa com TDAH tem essa deficiência da atenção e tem também uma hiperatividade, né? Uma impulsividade, que é como se ele não conseguisse controlar, né, os seus pensamentos, os seus impulsos. Ele é muito mais ativo, digamos assim. E é uma circunstância que traz prejuízos para diversas áreas da vida, né? Diferentemente desse pensamento acelerado, que é decorrente do excesso de coisas que temos para fazer. Certo. Agora, a gente falou de muita ajuda e equilíbrio. O que é que você hoje, você já responde, já deixa, quem quiser mais informações, suas redes sociais, contato, você está, todas as suas redes sociais, todos os seus contatos para as pessoas lhe procurar. E no final eu já tenho uma pessoa que vou passar um contato que está precisando muito de Ótimo. um psicólogo, assim como você. O que uma empresária hoje, uma mulher, ela consegue buscar ajuda e equilíbrio ao mesmo tempo na sua rotina. A gente falou muito sobre a dona de casa, sobre o casamento, sobre a empresária. Mas hoje, o que é que você diria agora para essa mulher
como ela conseguir buscar ajuda e o equilíbrio na sua área no geral, seja empresária, seja dona de casa, que a gente sabe que as funções mais árduas é a dona de casa, né? Que é Uhum. uma luta sem fim. E aí, essa mulher, além de ser isso, ela tem várias e outras funções. O que você diria para essa pessoa hoje? O que ela deveria buscar? Ajuda e equilíbrio para a sua vida emocional estar alinhada a dar continuidade na sua rotina do dia a dia. Eu acho assim que é reconhecer, né, que os seus recursos eles são limitados, né? Que a sua energia ela é limitada, que a sua saúde é limitada e que é impossível a gente dar conta de tudo ao mesmo tempo, né? A gente pode dar conta de tudo, mas cada coisa ao seu tempo. E é preciso a gente se conhecer, né? O autoconhecimento ele é fundamental para a gente começar a perceber quando está adoecendo, sem minimizar o sofrimento. Que nós acabamos minimizando muito o sofrimento. Você até falou há pouco, achando que é besteira, achando que é frescura, que vai passar, que é só uma fase. Mas a partir do momento que a gente se conhece e vê, peraí, eu estou irritada demais, está passando da conta, né? Meu sono já não é mais como antigamente. Meu apetite, né? Ou tá para mais, ou tá para menos, eu tô ganhando peso, eu tô perdendo peso. Peraí, tem alguma coisa errada comigo. O que é que eu posso fazer? Eu acho assim que ter esse autoconhecimento e se reconhecer como digna de cuidado, da mesma forma que ela cuida das outras coisas. Da mesma forma que ela cuida da sua família e da mesma forma que ela cuida, né, dos seus filhos e da forma como ela cuida até mesmo da sua empresa, do seu empreendimento. Porque muitas mulheres empreendedoras, elas querem dar o melhor para a sua empresa, né? Elas fazem curso, investem em marketing, né? Investem muito hoje nas redes sociais, na estrutura, quer dar o melhor para o seu cliente. Mas às vezes ela esquece de investir, né, naquilo que sustenta o seu negócio, naquilo que sustenta a sua empresa, que é quem? Que é ela mesma, né? Ou seja, reconhecer, né? Assim, parar para se cuidar não é luxo, não é frescura, nada. É fundamental, tanto para o desenvolvimento, né? Para que a sua empresa ela funcione bem, como também para a sua qualidade de vida, né? A sua da sua família. Dani colocou assim, Dani, você tá, vou responder aqui, mas é de suma importância essa sua pergunta. Essa sou eu, multifunções, cansada ao extremo, por mais que durma, estou sempre com sono e exausta. Pois é, assim, é um sono que não repara, né? Que não descansa. Porque a gente dorme pensando no que tem para fazer, né, nas coisas que está pendente, no que vai fazer para amanhã. E quando acorda, a primeira coisa que pega é o celular. E quando não pega o celular, já vai pensando na lista de coisas que tem para fazer, né? Ou seja, a pessoa não consegue realmente descansar. Ela não faz, digamos, um ritual para acordar e um ritual para dormir, né? Para acordar, para agradecer, né? Muitas vezes, assim, a depender da sua religião, né? Assim, agradecer o dom da vida, né? Ter seu momento de oração, seu momento de espiritualidade, independente da religião que siga. E, assim, ter um momento de conexão consigo, né? E dormir ter esse ritual de desconexão, né? Você dormir, você deixar o celular, às vezes até em outro ambiente, né? Desligar a tela, ter momentos mais prazerosos, né? Ter um rituais de descanso, seja num banho, né? Com a temperatura boa, com lençol, agradecer, né? Pelo menos eu, né? Vou até falar algo pessoal da minha vida, assim, né? Uma autorrevelação. Uma coisa assim que para mim é fundamental é deitar, pegar meus lençóis, meu travesseiro, abraçar tudinho e agradecer a Deus por ter aquela cama, porque ter aqueles lençóis tão gostosos, que para mim é como assim a desconexão, né? Assim, tô ali agradecer a Deus, então vou parar, vou dormir, porque agora é meu momento. Então a gente tem assim esses pequenos momentos, né, de presença, né? Acho que a chave, né? Acho que se eu dissesse uma palavra, né, de toda essa live que resumisse, né, para tentar aliviar essa sobrecarga da mulher, é presença, né? Não é condenando o trabalho, não é condenando a dedicação que ela tem ao seu trabalho, ao seu empreendimento, à sua casa, à sua família. Mas não, mas é questão de presença. Estar presente aonde ela estiver. É. A nossa querida
falou aqui que é perfeito tomar um banho, porque já saiu. É um banho quente Um antes de banho dormir. Acho que é quente antes Natália, de né? dormir, a Natália, né? Antes Uhum. de dormir. É bom mesmo, dá um relaxamento. Eu, particularmente, Nathalie Araújo, seja bem-vinda, querida. Eu, particularmente, faço isso do sono. Eu não tenho um sono reparador, né? Eu não Uhum. durmo bem há bastante tempo. E aí foi por causa de um filho, depois chegou outro, quando eu conseguia dormir, chegou outro, depois chegou Uhum. a, o emocional. Mas, assim, para mim, essa terapia é muito prazerosa, de deitar na minha cama depois de um banho quente e ali olhar e dizer assim: Deus, obrigada pelo meu deitar e o meu levantar, por mais um dia que o Senhor concedeu a mim e a minha família. Eu Uhum. acho que, assim, para mim, são os rituais que eu faço que diariamente, que tem me fortalecido e tem me mantido de pé, é a minha fé. É fundamental, né? A gente tem uma espiritualidade, né? Tem aquilo que a gente acredite, né? Aquilo que é importante para a gente, os nossos valores, né? Ter um Deus, eu acho assim que é o nosso guia, o nosso norte, né? É verdade. Conceição, eu queria agradecer muito de você ter esse tempo, depois de atendimento de paciente, É. o dia inteiro, o último paciente já, e já logo chegou para a nossa live. Você é muito querida, muito amada por todos nós de Mulheres que Recomeçam. Se sinta sempre abraçada. Estou falando em nome de todas. Você faz parte desse projeto, esse projeto é a sua cara. E muito obrigada por sua dedicação. Parabéns pela profissional que você é. Assim, hoje a gente quando vê profissionais voltado a esses assuntos, mas com uma bagagem tremenda que você tem, uma assim sempre buscando mais, mais, mais e sempre estando ali, acolhendo e amando o seu paciente de uma forma que você sempre dá ao seu paciente aquilo que você queria que alguém lhe desse, né, o seu melhor. E assim, falar de você é um pouco delicado, porque você, assim, pouco tempo de convivência do nosso grupo, mas você é muito amada, querida. Muito obrigada por tudo. Se sinta disponível para que a gente possa lhe ajudar no que você precisar. Se sinta abraçada por Valquíria, Café com Valquíria finalizando, e também por Mulheres que Recomeçam. Deixe suas redes sociais, fale um pouco e fique à vontade. Muito obrigada, de coração. Eu que agradeço, Valquíria, a oportunidade, né, primeiramente do acolhimento das mulheres que recomeçam, né, que é um grupo que já atrai pelo nome, né, assim, de a gente, do poder de recomeçar, né, que todos nós sempre estamos começando e recomeçando de algum ponto, né. Então, essa acolhida, né, dos mulheres que recomeçam, assim, foi um movimento, assim, que já me cativou pelo nome, e assim, eu fui muito bem acolhida, muito bem recebida. E eu agradeço de coração disso. Também agradeço por esse momento de fala, né, que é fundamental nós falarmos da saúde mental, porque é uma dor, como eu lhe disse, é uma dor invisível, é uma dor que não sangra. E eu acho assim que só quem passou, né, por uma dor, né, por uma dor invisível, eu acho que a pessoa tem mais propriedade. Pelo menos eu digo por mim, né, que já passei também por minhas questões, né, de adoecimento mental e vejo hoje a importância, né, de poder falar, de poder alertar, de poder ajudar pessoas, né, que para que não passem, né, pelos sofrimentos invisíveis, né. E como você disse, né, assim, as minhas redes sociais, tem o meu Instagram, que é Conceição Serra Ramalho, é o meu nome. Tem também meu site, em que tem lá meus dados de localização de contato, mas também tem alguns artigos que de vez em quando eu escrevo e publico por lá, também falando sobre saúde mental. Pronto, eu vou pedir ao marketing para quando ela finalizar, ela coloque suas redes sociais para que as pessoas que forem escutar a live, que é gravada também, e Uhum. tanto no YouTube, coloque suas redes sociais para que as pessoas entrem em contato com você e busquem maiores informações. É, Obrigada a todas, obrigada de coração a todas que estiveram na live, a todos também vieram muitos homens. Nathalie, obrigada, viu? Ela já disse, eu estou seguindo as duas. Obrigada, Ótimo. querida. E para o mês, gente, a gente vai achar uma na agenda que a gente vai colocar a Conceição novamente, para que a gente possa falar
sobre o burnout, que é de Vamos sim muita falar. importância. Tá bom, Tá querida? Muito certo. obrigada. Um beijo a Um todos. Obrigada por beijo. um beijo, Até Conceição. mais. Tchau, tchau. Um abraço, tudo de bom. Tchau.